Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Catrine Barbosa de Sá. Sou estudante do IFNMG Campos Salinas, do curso de licenciatura em Química do oitavo período. E hoje nós iremos trabalhar o tema Mulheres na História da Química, mais precisamente aquelas que tiveram destaque nessa história. Primeiramente, eu preciso falar com vocês sobre a exclusão das mulheres na sociedade ao longo da história. Então, havia uma clara distinção de papéis onde o homem assumia o posto de líder, que tomava as decisões importantes da sociedade, e a mulher ela atuava como coadjuvante, que respeitava as normas decididas e impostas por esses homens. E isso acabou contribuindo para a formação de uma sociedade patriarcal e machista, que refletiu também na história da ciência, já que é evidente a exclusão feminina e a desvalorização da participação das mulheres no desenvolvimento científico e tecnológico. Porém, apesar de menor estímulo e apoio que receberam no âmbito acadêmico, houve mulheres que se esforçaram, trabalharam, desenvolveram pesquisas e contribuíram para a divulgação científica. Sendo assim, a química ela conta com mulheres que são personagens representativas, que contribuíram ativamente para o desenvolvimento dessa ciência. Dentre esses nomes femininos, alguns se destacaram, como veremos a seguir. Aqui a gente começa com as mulheres alquimistas, que tem a questão da caça às bruxas, né, e a representação da alquimia, que está amplamente relacionada com a problemática da mulher na química. O que é isso? Trata, né, da reprovação de um saber, porque as mulheres que sabiam demais, elas eram ilegais para aquele tempo. Porque se elas sabiam demais é porque elas tinham pacto com demônios, com forças do além. Porque, já que elas eram figuras frágeis fisicamente e moralmente, então elas não eram dignas de saberes. Então, se elas sabiam, é porque elas faziam outras coisas ilegais ali. No entanto, apesar dessa forte retaliação sofrida nesse período, houve mulheres que conseguiram auxiliar no desenvolvimento das ciências, como é o caso de Taputi e Maria a Judia. Então, a alquimista babilônica Taputi, nascida em 1200 a.C., foi a primeira mulher de que se tem notícias a trabalhar com química na produção de perfumes. Não se tem, no entanto, muitas informações sobre a sua biografia. Por quê? Como a gente está falando de uma coisa muito antiga, né, acabou se perdendo um pouco dessa história ao longo do tempo, mas pôde-se abstrair que ela atuava em um campo avançado da tecnologia química para aquela época, uma vez que a produção de cosméticos, fármacos e a metalurgia eram os ramos de conhecimento que apresentavam como desafios, e seu nome e a receita de uma pomada à base de flores e óleo de cálamo foi encontrados em uma placa de argila, que é essa que a gente pode observar aqui no canto direito da tela. Agora eu passo para a alquimista mais conhecida, que é Maria a Judia. Ela foi inventora, né, de diversos equipamentos e procedimentos, dentre os quais podemos destacar o banho-maria, que ainda hoje é ferramenta utilizada em todos os laboratórios. Ela também desenvolveu dois instrumentos de destilação, de bicos e tribicos, né, e um aparelho de sublimação. Agora nós pulamos para as mulheres que popularizaram a química. Lembrando que após os relatos acerca de Maria a Judia, é possível perceber um amplo período em que não se encontraram relatos sobre a participação feminina na história da química, principalmente nos períodos da Idade Média e do Renascimento. Essa exclusão da mulher
na ciência se torna ainda mais evidente nesses períodos. Entretanto, existem alguns nomes, femininos que foram importantes no processo de popularização da química, como é o de Marianne, Jane Hadamard e Almira Lincoln. Marianne, ela viveu entre os anos de 1758 e 1836. Ela é esposa e auxiliar de Lavoisier, traduzia para o marido e os intelectuais da época os artigos que eram publicados em inglês, sueco, latim, línguas nas quais ela era influente. E em 1789, realizou gravuras em cobre da obra Tratado Elementar da Química, de Lavoisier. Além disso, em 1974, quando o seu marido foi executado na Revolução Francesa, ela organizou todos os trabalhos que eles haviam sido feitos juntos, e em 1805 ela publicou, Memórias da Química. Em seguida, nós temos Jane, que viveu entre os anos de 1769 e 1858. Ela teve grande poderio financeiro, pois ela era filha de um banqueiro suíço. Como era de costume em famílias bem-sucedidas, a educação dela ocorreu em casa. Então, ela recebeu amplos conhecimentos abrangendo as áreas de filosofia, astronomia, matemática, química, música e dança. Ela se casou com um médico, Alexander Masset, e ao participar de tantas discussões sobre a química, teve a grande ideia de escrever um livro para que mais mulheres também tivessem acesso aos debates. Até então, esses debates eles eram restritos a um ambiente masculino e privilegiado. Então, ela começou a escrever sua obra em 1803, mas ela teve uma pausa aí por conta de uma gravidez, mas ela concluiu a sua obra em 1805, com uma linguagem acessível e pensada para um público jovem, dividida em 2 volumes. O livro ele foi ilustrado pela própria Masset, com imagens de diagramas, instrumentos e ferramentas científicas. Por último, e não menos importante, nós temos Almira Lincoln Phelps, que viveu entre os anos de 1793 e 1884. Sentindo a falta de um livro didático de botânica adequado, especialmente para mulheres de sexo feminino, que estavam se tornando mais comuns, ela escreveu Conferências Familiares sobre Botânica, publicada em 1829, usando o sobrenome do primeiro marido. Ela rapidamente, essa obra, se tornou popular e continuou a ser revisado e reimpresso até 1869. E em 1833, um segundo texto de botânica, agora para uns alunos de nível inferior, botânica para iniciantes, apareceu. Outros livros que foram escritos pela senhorita Phelps, sobre ciência e educação, também foram bastante populares. Aí eu trago para vocês um destaque. Tanto Almira quanto Jane, elas foram inovadoras ao propor textos de linguagem extremamente acessível e direcionarem seus esforços no sentido de oferecer um material didático voltado para mulheres, algo inédito até então, porque ao empreender essa obra, no entanto, sua linguagem adequada, sua preocupação com a descrição de experimentos e as gravuras impecáveis de seus livros, despertaram o interesse de toda a sociedade, principalmente para a aprendizagem de iniciantes. Então, elas fizeram um grande feito quando elas criaram aí um livro didático muito acessível,
fazendo com que toda a população admirasse, né, e tornasse essas obras delas populares. Agora, eu pulo para as mulheres coadjuvantes no percurso histórico da química. Bom, em meio a uma sociedade desigual, que é o que eu venho falando desde o início da minha apresentação, é que o homem ele tem o papel de destaque e a mulher é vista como coadjuvante. Então, essas mulheres elas não poderiam receber os méritos e a fama de uma conquista. Então, assim, não são os poucos casos em que as mulheres obtiveram êxito em determinadas áreas e apenas os homens foram reconhecidos. Nesse contexto, é possível a gente destacar duas mulheres que foram fundamentais no desenvolvimento das pesquisas de seus maridos, que é a Madame Lavoisier e Claudinette Picardie. Eu já falei, né, sobre a Madame Lavoisier, né? Como a gente percebeu, ela foi uma coadjuvante, né? Ela atuou por trás das obras do seu marido, mas isso não desmerece sua inteligência, seu êxito na ciência. Mas agora eu vou falar de Claudinette Picardie. Ela viveu entre os anos de 1735 e 1820. Casou-se com o químico Alois Bernard Goethals, cientista importante que criou o sistema de nomenclatura de acordo com a composição química das substâncias. Atuou como assistente de Goethals, traduzindo textos que foram de suma importância para que ele e os cientistas daquela época tivessem em plena comunhão com as novas ideias que a química europeia trazia. Agora eu entro em um universo que já me chama um pouco mais a atenção, né? Não que os outros não me chamassem, né? Mas aqui é onde eu vejo que realmente as mulheres tiveram o seu espaço, que é o Prêmio Nobel, né? Apesar que os nomes lembrados na química são predominantemente masculinos, assim como os nomes dos ganhadores do Nobel, nesse sentido, a relação entre o número de mulheres e homens que já receberam a premiação pode servir como um indicador de como tem reconhecido o papel da mulher na sociedade. Mas aqui a gente vai apresentar aquelas mulheres que tiveram sim, ganharam sim o Prêmio Nobel de Química. Então, primeiramente, eu vou falar da mais conhecida dentro da química, que é Marie Curie, que ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em áreas distintas, que foi um em física no ano de 1903 e o outro em química em 1911, pelas suas contribuições a essa ciência ao descobrir os elementos rádio e polônio. Enquanto ícone de cientista bem-sucedida, dentro de um ambiente marcadamente masculino, como era então o ambiente científico, ela representa o rompimento com a premissa de que as mulheres não poderiam ascender ao conhecimento das ciências exatas e naturais. Então, como eu disse, né, para mim, o marco da mulher ser premiada, né, com o Prêmio Nobel, para mim marca algo que as mulheres estão ganhando seu espaço, está sendo visto o que elas estão sendo trabalhadas e que são mulheres inteligentes, fortes e que têm muito conhecimento. A segunda mulher a receber o Prêmio Nobel, foi Irene Joliot-Curie, a filha mais velha de Marie e Pierre Curie, que recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1935, em reconhecimento pela síntese de novos materiais radioativos. Posteriormente, foi a vez de Dorothy receber seu Prêmio Nobel em Química. Ela nasceu no Egito, filha de ingleses. Seu pai foi um inspetor no Ministério da Educação e de uma renomada botânica. Dorothy ela viajou bastante pelo mundo
e teve uma formação rica e variada. Ela foi motivada a estudar os derivados da penicilina devido à grande demanda após a Segunda Guerra Mundial, visto que informações sobre a estrutura poderiam auxiliar na síntese desse material em grande escala. Ela recebeu seu prêmio Nobel de Química em 1964 por seus trabalhos na determinação estrutural de várias moléculas biológicas, entre elas a vitamina B12 e a penicilina, tendo também determinado a estrutura da insulina. Agora, né, a última mulher citada e que recebeu o Prêmio Nobel de Química foi Ada. Ela nasceu em Jerusalém, filha de poloneses. Seus pais tinham uma mercearia e Ada estudou química na Universidade Hebraica de Jerusalém. Recebeu o Prêmio Nobel em 2009 no campo da bioquímica e da química estrutural, por seus estudos da estrutura e função dos ribossomos. Ada, juntamente com outros pesquisadores, conseguiu mapear de maneira eficiente a estrutura dos ribossomos, que consiste em milhares de átomos. Isso foi importante, entre outras coisas, no desenvolvimento de antibióticos. Bom, galera, essa foi a minha apresentação sobre as mulheres na história da química. Um breve apanhado. Lógico que existem muitas outras mulheres que são importantes dentro dessa história, mas por conta do nosso tempo, essas são as que eu achei mais relevante falar sobre elas, apresentar elas para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.